Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mas um dia o Senhor é aquele que nos mantém sempre na perseverança, aquele que nos ensina: perseverai, tende bom ânimo. Eu venci o mundo e nós seguimos nesta fé, mais que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que já dizia a Tomé: Tomé, porque me vistes, crestes? De agora em diante, bem-aventurados que não viram e creem, farão as mesmas obras, obras maiores, porque eu vou para o Pai. Aquele que diz com o corpo ressurreto, que passou pela morte e cruz: não me detenhas, é necessário que eu vá para o Pai, e Ele vos enviará em meu nome batismo com Espírito e com fogo. Aonde é necessário perseverar e crer. Credes em Deus, credes naquele que o Deus Altíssimo disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E aqueles que perseverarem até o fim, dar-te a coroa da vida. Para aqueles que perseveram dia após dia e não retrocedem, porque ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Assim nos ensina o Senhor, aonde devemos constantemente estar segundo aquele que tudo opera e executa, aquele que nos ensina: tende bom ânimo. Jamais coração dividido, duplo ânimo. Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Não há como uma fonte de água doce jorrar água salgada, e assim como não há como uma fonte salgada jorrar água doce. Onde ele é aquele que nos ensina: todo aquele que estiver na amargura, nas cóleras, nas iras, de onde procede as vossas brigas, aquele que ama uma briga ama o pecado, as vossas dissensões, por acaso não é do vosso coração enganoso? Mas aqueles que o alcançam, ele transforma a água salgada em fonte de águas cristalinas que flui do trono de Deus. Uma fonte de água mais pura do que as fontes terrenas. Aquele que dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que tem havia sido feito. Aquele que tudo opera e executa. E nós perseveramos. Ele não permite com que venhamos desfalecer e tampouco retroceder, marchando sempre adiante daqueles que não retrocedem, rumo ao nosso alvo e objetivo, que é as mansões celestiais, através do unigênito, primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê, não pereça jamais. Viu o justo mendigar o pão, tampouco a sua descendência, assim como nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! E assim estamos sempre sendo saciados do pão da vida do alto, onde não há fermento, aquele que entra pelo ouvido do cérebro, penetra para o coração, que irriga para todo o corpo, medula para os ossos, saúde. A palavra diz que ainda que corram e andam, não se fadigam, ainda que
estão sempre a pelejar, sobe como que águias. Aqueles que perseveram, não tem altura, não tem profundidade, não tem principado, não tem potestade, nada que nos aparta daquele que nos amou primeiro. Amor eterno, não sendo merecedores, ele mesmo assim nos amou e nos redimiu, aonde pelo sangue, que não há expiação pela culpa, se não for pelo sangue derramado na cruz do madeiro, aonde bem-aventurados sois aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são apagados, e permanece dia após dia, segundo aquele que nos sustém, nos fortalece, aquele que nos direciona e nos capacita, aquele que nos mantém sempre o bom ânimo, a perseverança, sendo seus imitadores, ele o elo da perfeição. Assim como o Deus Altíssimo não poupou nem mesmo aquele que é o elo da perfeição, pois justamente ele levou sobre si os nossos castigos e nele nós somos feitos benditos, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aqueles que permanecem dia após dia, aonde dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Aquele que é fiel, que é verdadeiro, nos sustém, nos fortalece dia após dia, aonde, filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo, e sendo expulso, porque ele já trouxe juízo sobre o príncipe do poder do ar. Quando o seu espírito viesse, convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pecado porque aqueles que não se arrependem estão apartados e não o verão mais. Assim, somente aqueles que se arrependem e perseveram dia após dia, que tem o seu nome escrito no livro da vida e ascenderá às regiões celestiais, algo que os olhos nunca viram, a mente nunca imaginou, nunca se desceu ao coração, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Assim como ele também nos ensina da justiça, porque aquele que o rejeita justifica a si mesmo e declara sua própria benignidade e não alcançará aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade. Por isso, permaneceis sempre segundo aquele que é do alto e estejais firmes e constantes, porque ele é fiel e nos sustém. Ele é aquele que a palavra diz que não há um justo sequer, a não ser por aquele que é justo e nos justifica, e que jamais serão grandemente abalados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.